Salve, salve, galera, tudo bem? Sou o professor Pena e hoje temos mais um episódio do SEBcast. Hoje, nosso assunto é sobre a redação no Enem, com a professora Carla. Seja bem-vinda, Carla. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouquinho sobre a redação do Enem, algumas dicas para vocês no dia 3 de novembro aí arrasarem, e alguns eixos temáticos que podem aparecer na sua prova. Importante lembrar, né, que nós estamos na 10ª ou 11ª, vai depender só a ordem que nós decidimos colocar aí desses episódios, ou é o 10º ou o 11º. Mas também significativo relembrar que nós aqui no SEB somos uma escola de formação e de aprovação. E pensando nesse fato, nós que aqui estamos hoje vamos discutir um pouco que todos os alunos que estão na escola e grande parte daqueles que são da rede SEB interagem ali com o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem sua primeira etapa, né? Ele é dividido em 2 domingos, e aqui no ano de 2024, dia 3 e dia 10. Dia 10, né? Que serão essas provas. E como nós começamos sempre, né, a primeira semana, o primeiro domingo ali, que envolve linguagens, códigos, suas tecnologias, que é a parte mais prazerosa, por falar a verdade, né? E a redação. E dentro disso, esse papo, essa conversa serve tanto para os alunos, para os pais, para os ex-alunos, que às vezes acabam tendo que fazer ali o Enem também, novamente, em algum momento. E dentro desse caminho, Carla, eu gostaria de que nós pensássemos e falássemos aqui um pouquinho sobre o que será que nós devemos fazer no domingo, né? Quando nós chegarmos na hora da prova. Então, pessoal, a minha dica para vocês lá no primeiro dia do Enem, né? Que acho que assim, é uma ansiedade que gera por conta desse tema dessa redação, né? Não só na gente, nós professores de linguagens, mas também os alunos, enfim, o Brasil, né? Fica todo mundo pensando, e aí, qual vai ser o tema da redação do Enem? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, assim, é para que vocês, assim, abram o caderno de provas. Depois da questão 45, você vai encontrar o tema de redação. Então, primeiramente, leia a frase temática, né? Você vai encontrar ali no final da folha, logo ali no final, você vai encontrar o tema de redação. E aí, a gente não pode ignorar a própria leitura dos textos de apoio, tá? Então, leiam aí os textos de apoio, porque é muito importante para que você interprete o tema, certo? Embora a frase temática já vai trazer a problematização, o tema do Enem sempre vai envolver um problema social, né? Então, assim, você vai conseguir identificar, primeira coisa, né? O problema vai estar explícito ou implícito na frase temática. E aí você vai ler os textos de apoio, você provavelmente vai encontrar 3 ou 4 textos, um deles vai ser um infográfico, um gráfico, enfim, né? E aí você vai conseguir extrair ali a problematização. Então, qual que é a minha dica? A minha dica é, faz ali um rascunho da sua redação, já começa a levantar ideias sobre o tema. Depois, a hora que você refrescar um pouco a tua cabeça, né, faz ali o teu rascunho. Depois você começa as questões de língua portuguesa. Eu acho que é a minha dica aí. E aí depois, aí você volta novamente, porque eu acho meio perigoso você, de uma vez já ali ansioso, já fazer tudo, já passar na folha definitiva. Calma, né? Faz um rascunho, levanta ideias. Eu não sei se você vai ter um tempo de realmente fazer um rascunho, mas levantar ideia, fazer o teu projeto de texto, vai para as questões, relaxa a cabeça e volta para a tua redação. Eu acho que é uma técnica boa ali que você poderia fazer. Eu também, quando nós conversamos sobre essa organização da prova do primeiro dia, né, Carla, eu sempre falo para os alunos que esse distanciamento do texto, né, ajuda muito na competência 1, porque a competência 1 é onde eu tenho que tirar os 200. Eu não posso perder ali por uma desatenção. Então, quando você faz o rascunho do seu texto, vai para as questões, dá esse distanciamento. Quando você volta, você fala, pô, mas será que essa concordância está correta? Será que essa regência está correta? Então, às vezes, esse distanciamento que na hora da euforia, né, porque, nossa, é um tema o qual eu já trabalhei,
é um tema o qual ele tem ali um repertório bacana, então ele está eufórico e às vezes ele não percebe, né? Sim. Porque aí você volta, né? E aí você vê, sei lá, possíveis, igual você falou, né? Concordância, né? Uma acentuação, né? A questão, cuidado com as paroxítonas, pessoal. O pessoal, né? As pessoas não estão mais acentuando por conta desse corretor aí do celular, né? A gente tá aí esquecendo um pouquinho. Então, cuidado com as paroxítonas, dá uma olhadinha aí nas paroxítonas, que elas estão sendo abandonadas, viu, gente? A gente tem que acentuar as paroxítonas, aí tem uma regra aí que tem várias palavras aí que são acentuadas. Então, é isso. Eu acho que é você voltar e você se distanciar e refrescar a tua cabeça, né? Eu acho que a hora que você volta, talvez você volta com outro pensamento. Às vezes você acha alguma coisa também ali na tua prova, né? Não sei, um possível repertório, né? Alguma sei lá, né? Alguma referência que você consiga fazer na sua redação, e aí eu acho que isso te ajuda bastante. Com certeza, o aluno, ao longo do ano, ele tem praticado o exercício da escrita. Tanto é que, no começo do ano, nós gravamos um episódio, né, que era a importância da escrita, e nós frisamos muito isso, né, naquele episódio. Eu lembro, né, Carla, que nós conversamos do quanto que era significativo que o aluno, né, trabalhasse os diversos temas, porque a intenção de hoje também, desse podcast, é que você reconheça esses diversos eixos temáticos, diversas possibilidades, que com certeza você, que é aluno SEB, já escreveu alguns desses temas, mas que quando você, né, no dia, né, do Enem, você sinta-se, né, tranquilo para que você faça uma boa prova, porque é o trabalho de um tempo ali, né? Exatamente. E, assim, uma questão importante, por isso que a gente está falando, né? Leia os textos de apoio, volte, porque para você não tangenciar o tema, né? Toma bastante cuidado com aquelas palavrinhas, né? Que às vezes aparecem ali na frase temática, desafios, caminhos, medidas, né? Efeitos, impactos. Então, toma bastante cuidado para você não tangenciar. Então, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente até trabalha um tema dentro do eixo, mas às vezes não um recorte. Então, o aluno tem que se atentar bastante, fazer uma boa leitura dos textos de apoio. E lembre-se, né, o aluno, o pai, né, quem está acompanhando, que o exercício da escrita ele é contínuo e que é mais uma proposta de redação a qual ele vai fazer e que, com certeza, essa proposta ele já teve contato de alguma maneira, né? Se não integralmente, parcialmente, mas que ele possa dialogar ali com todo o ensino médio dele, todo o ensino fundamental também. Hoje, então, eu acho que vale muito a pena, Carla, nós partirmos para esses eixos. Sim, podemos? Vamos lá. Olha só, pessoal, eu preparei aqui para vocês alguns eixos temáticos para a gente conversar. E o primeiro eixo que eu separei é a característica da prova do Enem, tá? Então, se você reparar ali, eu coloquei direitos versus minorias sociais. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Para vocês sofrerem menos, a minha super dica, tá? Para vocês sofrerem menos. Vai para a prova do Enem sabendo o seguinte: a prova do Enem, a problematização envolve a violação de direitos, tá? Sejam direitos constitucionais, sejam direitos ali que estejam dentro dos estatutos, e os estatutos eles são baseados na Constituição, e o alvo desse direito sempre vai ser uma parcela vulnerável da sociedade. Essa parcela, eu separei algumas aqui para nós, tá? Para a gente ver aqui. Então, eu peguei aqui, pessoas em situação de rua, indígenas, idosos, crianças, que pode envolver aqui alguma coisa relacionada ao saneamento básico dentro de todos esses grupos, tá? Os estrangeiros, animais, aí eu coloquei direitos e tráfico de animais, pessoas com deficiência, principalmente a pessoa com espectro autista, as crianças, e a comunidade LGBTQIA+. Eu peguei aqui algumas minorias, alguns grupos que são alvo de violação, alvo de estigma, alvo de preconceito, tá? Então, pessoal, o que vocês poderiam trabalhar aqui? Tenta sempre pensar assim, qual é o grupo do meu, qual que é o alvo do meu problema? E aí eu acho que a hora que você consegue identificar isso, eu acho que fica mais fácil para você, né? Então, assim, se você conseguir pensar que todo o tema do Enem vai envolver isso, você já consegue, por exemplo, pensar assim, bom, eu tenho
dentro do Brasil, dentro do meu problema social, eu tenho um Estado que talvez não proteja essa minoria, e eu tenha talvez um olhar social sobre essa minoria de preconceito. Né? Então, talvez eu não consiga proteger, talvez, esse grupo, porque eu tenho um Estado negligente, porque eu tenho uma sociedade que enxerga essa minoria como alguém que não mereça, né? Por alguém que por um grupo que, na verdade, deva estar onde ele está, sofrendo as violações que ele sofre. Tá? Então, eu gostaria muito que você se atentasse para esse ano de 2024, para o idoso. Tá? A gente está passando por um processo de tsunami prateado. Pena, olha que expressão interessante, né? Que é o envelhecimento da população, e prateado por conta da cor dos cabelos. Né? Olha que interessante. E aí a gente está tendo um aumento da expectativa de vida e vários impactos, porque a gente não está se preparando para envelhecer. O Brasil não se preparou. Então a gente vai ter problema na economia, a gente vai ter problema na saúde, a gente vai ter problema entre as relações interpessoais. Isso é o etarismo, que é a discriminação contra o idoso. Observa também a criança, tá? E a criança, hoje ela é alvo de muitas violações no Brasil. Principalmente quando você pensa na questão ali da criança com deficiência, né? A pessoa com espectro autista. Então, observa isso, que é a minha dica para a gente se atentar para esse ano, tá bom? Que eu acho interessante aí, certo? Bom, E sobre ainda o idoso, né, Carla? Acho que também chama atenção, não sei se entra nesse eixo, mas que envolve o número, né, de pessoas que retornaram ao mercado de trabalho. Sim, né? Sim. Que é importante também pensar nesse processo de reinserção social, econômica, porque muitas dessas pessoas não vão, elas não retornaram ao mercado de trabalho apenas por um prazer. Sim. Né? Assim, na verdade, a gente tem um grande problema quando a gente fala do idoso e de outras minorias sociais, pessoal, porque às vezes a gente até tem política pública para proteger, só que assim, a política pública no Brasil ela é feita de maneira homogênea. E vamos pensar no envelhecimento. Não há envelhecimento homogêneo no Brasil. Porque uma coisa é você envelhecer numa classe social mais favorecida, né? Outra coisa é você estar passando por esse processo de envelhecimento sem uma condição boa de saúde, sem uma condição boa de alimentação, de saneamento básico, de qualidade de vida. E, às vezes, assim, o idoso precisa voltar para o mercado de trabalho, ou, às vezes, ele quer voltar porque ele quer se sentir útil ali dentro. Só que, às vezes, ele não tem espaço. Então, são duas condições, né? Seriam duas condições. Uma econômica... Né? Isso, uma exatamente. Econômica e uma segunda psicológica, afetiva. Psicológica, afetiva, eu acho que sim, né? Eu acho que é uma sensação de pertencimento. E aí eu quero alertar para vocês, na hora que você fala dessa questão psicológica, porque o número de suicídio entre idosos no Brasil é um número significativo. Né? Eu acho que por conta mesmo dessa sensação de inutilidade. Então, a gente passa por um processo de gerantofobia. Olha que interessante essa palavra. Gerantofobia é o medo do envelhecimento, e isso vai se refletir na nossa exclusão, né? Nós, enquanto sociedade, de excluir esse idoso, não empoderar esse idoso. Né? Diferentemente de outras culturas, quando você pega o Japão, né? Algumas comunidades indígenas que supervalorizam o idoso. Isso. Certo? Então, acho que isso é importante aí a gente se atentar. Processo comparativo aqui interessante, né? O Japão e as comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas. Né? E aí é legal, porque aí a gente consegue fazer, por comparação, uma crítica social ao Brasil. Tá? E aqui, como repertório cultural, também não podia deixar de agregar, né? Repertório cultural, lembrando que a Unicamp tem A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Isso, e tem perfeito. Um conceitozinho lá de ancestralidade, que não só ele, mas muitos trabalham, mas que envolve, né, os Krenak têm essa respeitabilidade para com os idosos, né, que isso é muito significativo. E aí daria para a gente usar esse repertório, né, até você falar da questão a vida não é útil, pensando na questão da utilidade e da utilidade econômica desse grupo. E aí a gente consegue, talvez, fazer uma crítica e explicar o porquê desse etarismo. Nossa, linda tese agora. Não é? Ah lá, defendemos uma... Isso. Achamos um repertório. Certo? Pessoal, um outro segundo eixo aqui que eu quero falar com vocês é o eixo da saúde, tá? Olha, eu separei alguns aqui, o tabagismo, eu quero que você se atente principalmente ao tabagismo entre jovens, infecção sexualmente transmissível entre jovens, saúde mental de maneira geral, né? O Enem pede em 2020 os estigmas associados à doença mental, mas uma coisa, eu quero até pular ali para o último item que eu coloquei, a saúde mental do jovem. Olha, isso me pega bastante, hein, gente? Porque eu acho
que esse ano, só para lembrar, porque depois eu vou falar um pouquinho em outro eixo aqui, mas no primeiro semestre de 2024, o governo federal assina uma lei que criminaliza o bullying no Brasil e o cyberbullying. Tá? E hoje a gente tem falado muito sobre as redes sociais e a saúde mental do jovem. Então, talvez alguma coisa possa aparecer aí para a gente. E há um estigma muito grande sobre a saúde mental do jovem. Né? Por quê? Porque há uma desvalorização da saúde mental do jovem, como na nossa sociedade a saúde mental ela é desvalorizada por conta, talvez, dessa cultura da utilidade. Né? Da gente sempre trabalhar. Mas, enfim, ainda há alguns preconceitos, ainda há alguns estigmas, mas talvez possa aparecer alguma coisa. Eu coloco ali também a questão da alimentação, pessoal. Primeiro semestre, nós tivemos uma lei federal que muda a cesta básica e tenta diminuir os ultraprocessados no Brasil, o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso tem muito a ver com a obesidade e também a obesidade infantil. Por isso que eu volto na criança e quero falar um pouquinho aqui sobre a questão da alimentação da criança. Tá? Então, talvez alguma coisa possa aparecer para vocês. Olha, eu coloco ali também a automedicação, eu faço uma relação entre obesidade e ditadura da beleza. Né? Hoje há uma super preocupação com a estética e pouca preocupação com a saúde. Né? Nós tivemos agora, nesse ano de 2024, pessoas morrendo por conta de procedimentos estéticos. Então, eu acho que isso também é um tema bem interessante que pode aparecer para a gente. Né, esse culto à beleza, que também tem a ver com o etarismo, que a gente acabou de falar. Sim, do receio, né? Isso, quer dizer, a gente supervaloriza a juventude, a gente coloca o jovem como padrão de beleza a ser alcançado, e por consequência disso, a gente exclui o idoso, porque ele é inadequado, ele é inútil, ele não serve, ele é feio, né, ele não está dentro do padrão. Então, eu acho que são questões ali interessantes para a gente pensar, certo? E lembrando, né, que você falou do cyberbullying, lembrando que no começo do ano, todos os alunos, acho que na primeira ou segunda semana do ano letivo, nós tivemos uma discussão sobre o cyberbullying, que foi uma palestra. Acho que você estava também. Sim, tivemos. Do AZ, né? Isso AZ, mesmo. que foi muito boa. Muito interessante, que talvez o aluno também, né, na hora da prova, ele lembre dessa atividade e ele consiga ali estabelecer um diálogo. Eu queria só falar uma coisinha, depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre o cyberbullying, mas assim, talvez o Enem possa perguntar alguma coisa assim, o papel da escola na proteção da saúde mental do jovem, quer dizer, como que a escola pode auxiliar nisso? E aí talvez entraria essa questão da violência na escola, né? O bullying é um tipo de violência, então talvez alguma coisa interessante assim para a gente pensar, viu, Pena? Estou pensando num repertório aqui. Tiros em Columbine. Isso, Tiros em Columbine daria para a gente comparar. Dá para a gente usar Suzano também, né, no Brasil. Os episódios de 2023 que foram super significativos no Brasil. E hoje há discussões, né, de que forma que a gente vai combater a violência, né, na escola. Como que a gente combate a violência? Então, eu acho que, assim, talvez a gente pudesse partir por ações educativas, né? Porque essa violência tem muito a ver com a cultura da violência. Então, talvez a gente criar uma cultura da paz dentro da escola. Talvez demore um pouco mais, mas eu acho que é possível a gente construir isso, né? Talvez por esse aspecto aí. E lembrando, tá, pessoal, aqui nós comentamos sobre o repertório, assim, todos os eixos, a partir de agora, nós vamos fazer algum comentário sobre o repertório quando, né, quando for pertinente também. Mas nós já conversamos sobre isso no podcast do começo do ano, sobre a importância da escrita, e é importante que o repertório não pode ser jogado, né? Ele tem que estar sempre condizente ao seu texto, amarrado com a sua tese textual, mas que tem que ser coerente, tá? Não se esqueçam disso, porque senão você fala, vou jogar o repertório ali, né, e tá totalmente, né, banalizado no seu texto. Na verdade, o repertório, gente, ele tem que aparecer para te ajudar. Não é você que ajuda o repertório. Né? Às vezes o aluno pergunta assim, quantos repertórios eu tenho que usar? Eu falo assim, o mínimo possível, porque o que tem que aparecer é você. Né? Eu sou uma defensora de usar um repertório só no texto inteiro. E eu gosto muito disso. Porque muito mais coerente. Porque aí você analisa, parece mais análise do aluno, né? E aí, Pena, agora eu tô me lembrando de uma coisa que os alunos sempre perguntam, falando em usar repertório, foi bom que você falou. Carla, o que eu posso usar da coletânea do Enem? Tá? Legal a gente falar sobre isso. Dos textos de apoio. Na verdade, os textos de apoio do Enem, eles estão ali para ajudar a gente a interpretar o tema.
Então, qual que é a minha dica para você? Procure usar, se for para você usar, use os dados estatísticos. E sempre tem uma tabelinha, sempre um vai gráfico. ter. Vai ter um infográfico, vai ter ali um dado do IBGE, enfim. Mas como que você vai usar isso? Ai, Carla, eu ouvi falar que eu tenho que fazer uma paráfrase. Olha, não importa. Tá? Se você vai fazer paráfrase, a minha dica é que você analise esse dado. Por exemplo, no ano de 2023, tinha um infográfico que mostrava que os homens gastavam 11 horas fazendo serviços domésticos por semana e a mulher gastava 22 horas, cerca de 22 horas por ali. Você pode usar esse dado, mas o importante é você mostrar o que esse dado indica. Esse dado revela que? Esse dado é um indício de que? Quando você faz isso, você tem autoria de leitura, entendeu? Então, assim, a minha dica, pessoal. Ai, Carla, eu posso inventar dado? Por favor, nem me pergunte isso, porque eu fico brava, eu estresso, eu não quero ninguém inventando nada. Ai, mas e se eu não lembrar? Se você não lembrar, você não usa. Se for para você usar um dado, usa da coletânea, mas usa interpretando esse dado, gente. É isso. Tá? Eu acho que isso é o mais importante aqui para nós. E muito legal você dizer isso, Carla, porque recentemente nós tivemos a matemática, né? Aqui, o Rafa, o Renan e o Fernandinho, e nós tocamos nesse ponto, né? Da importância de ler gráficos e tabelas, que os alunos esquecem, né? E que isso, o Enem, ele pede isso, né? Esse exercício da leitura interpretativa das outras disciplinas que envolve o exercício da autoria, né? Sim, exatamente. Então, quando ele faz essa comparação, se é 20 que está lá, ou seja, 80 está fora, né? Sim. Então, você não vai copiar o 20, mas Sim. você vai dizer o oposto, né? Dos 80% que não estão correspondendo ali naquele gráfico, naquela tabela. Isso envolve esse processo de interpretação que ele nem quer. Porque lá, para as exatas, no próximo domingo, né, no domingo posterior a linguagens e códigos, ele vai fazer isso em cima de 30 ou mais questões. Isso. Né? E tentar ver assim, o que isso indica, que não está escrito, o que está ali implícito naquele gráfico. Né? Por exemplo, se as mulheres gastam metade do tempo em trabalhos domésticos, o que isso significa? Ai, Carla, mas e se eu falar alguma coisa que não tem a ver? Primeiro, só se for incoerente. Porque qualquer inferência que você faça que tenha coerência com o tema, ok. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que isso é muito mais assim, valioso, gente, de verdade, do que você decorar uma frase de um filósofo. Sabe? Muito mais significativo. Nossa, que eu sou super contra, assim. Eu acho legal você usar, porque tem que usar, né? O Enem cobra na competência 2. Mas, assim, analisa, gente. Você pode, vem comigo, que vocês vão... Você vai ver, é autoria, né? Você tem um ponto de vista crítico daquilo que você está lendo ali. E aquilo que foi oferecido pela prova, né? Exatamente. Que é o mais interessante, é o seu conhecimento em forma de aplicabilidade, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, vamos ali para um terceiro eixo. Meu terceiro eixo aqui é a tecnologia, Pena. Olha, a gente fala muito sobre tecnologia, né? Tá a maior polêmica agora, proibir ou não proibir o celular na escola, né? O uso do celular na escola. Então, eu separei ali alguns recortinhos dentro de tecnologia. Impactos da tecnologia na educação. Olha, interessante, mais uma vez, você volta para as minorias, né? Quando você fala impactos da tecnologia na educação, a gente conseguiria pensar aqui, gente, várias questões. Por exemplo, né? Quando você pensa nas desigualdades educacionais pelo Brasil, né? Escolas particulares, escolas públicas, como que isso vai influenciar? Tá? Então, quer dizer, a gente vai ter uma desigualdade no acesso à educação, consequentemente na tecnologia, consequentemente esse acesso e esse impacto vai ser diferente em estudantes mais vulneráveis do que outros, tá? Então, é importante isso. Outra questão, a questão da nomofobia, que é a dependência tecnológica, é o medo de ficar sem o celular, né? As questões da inteligência artificial no mercado de trabalho, quer dizer, será que a inteligência artificial vai roubar os empregos, né? Isso é uma questão bem, bem importante. O excesso de informação, o tanto que a gente ficar assim, lotado de informação, na verdade, a gente tem uma quantidade enorme, mas a qualidade não é boa. Então, quer dizer, a gente não consegue se aprofundar em nada, porque o excesso deixa a gente mais cego,
né? A questão da telemedicina, e mais uma vez eu volto, o uso do celular, crianças e adolescentes. Será que a gente tem que proibir o celular na escola? De que forma que o celular pode ajudar, né? Ser uma ferramenta pedagógica, ou ser uma ferramenta de distração, sabe? De tirar o foco. Então, essa questão aqui da tecnologia é uma questão importante. E, Pena, toda vez, né, acho que eu já até comentei isso com você, toda vez que eu estou falando de tecnologia, é um repertório que eu amo, é Cidade às Serras. Pois né? é. Porque eu acho que é assim, né? Ali do Eça de Queiroz, aquela ida do personagem a Paris, ele se encanta com a tecnologia. Só que aí ele sente saudades da simplicidade. Só que a hora que ele volta, ele não volta e abandona totalmente a tecnologia. A hora que ele volta para o campo, ele traz a tecnologia para o campo. Então, é como se fosse ali uma questão dialética, né? Ele não abandona. Então, quer dizer, será que dá para a gente usar a tecnologia com moderação? Será que a gente consegue, talvez, usar aí essa tecnologia para que ela possa auxiliar a gente, não atrapalhar a gente? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essa dependência tecnológica tem atrapalhado muito a gente, principalmente aí em várias áreas, nas relações sociais, nas relações educacionais, no desempenho acadêmico, né? A gente que é professora, a gente sabe disso, a gente percebe isso. A gente estava até falando agora da competência 1, que eu falei, olha, a gente acentua as palavras, porque o corretor ortográfico do celular já faz automático. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que talvez a gente consiga relacionar, né, essa simplicidade, essa tecnologia, porque também não dá para a gente falar assim, não quero mais tecnologia, vamos, não. Eu acho que não dá para a gente abandonar, porque a gente está na era da tecnologia, revolução industrial, a quarta revolução, né, industrial, mas eu acho que a gente teria que saber usar isso com moderação, se é possível, e talvez o Enem possa trazer alguma coisa relacionada a isso, talvez as desigualdades nesse acesso à tecnologia, a exclusão digital, né? Talvez possa ser um tema ali que possa aparecer para a gente. Isso. Do Eça de Queiroz, né? Lembrando que você consegue fazer esse referencial histórico, né? Porque está ali uma obra do final do século XIX, a obra é publicada em 1901, né? Mas ele falece em 1900. Então ele consegue fazer esse processo histórico, né? Dizendo que no final do século XIX e início do século XX, o autor, né, o Eça de Queiroz, já fazia essa crítica ao excesso de tecnologia, que naquele caso era Paris, né, que hoje eu tenho diversas Parises. Uhum. Tô certo? Parises? Sim. Parises, acho que dá, né? Senão é uma licença poética. Uma licença poética é uma hora aqui do podcast. né? Que envolve esse processo, né, que ele consegue fazer, o aluno consegue pensar nessa referência. E é um processo de síntese mesmo, porque no final, ainda que no início, né, do final lá do romance, ele negue todas as tecnologias, ele aos poucos vai, inclusive, melhorando Tormes, que era um lugar esquecido. Então, faz uma sugestão, né, de que ali Portugal precisava ter um início, um pontapé tecnológico. Isso é importante. Da nomofobia também tem uma coisa que eu acho o máximo, que eu escuto com frequência. Aqui o máximo é uma ironia, tá? Para quem tá escutando. Mas que o aluno às vezes fala assim, posso carregar meu celular? Ele morreu. Né? Então, assim, é um exercício vital, né? Você fez uma figura de linguagem, mas não contente, você está dando todo esse valor afetivo a ele e que, né, tem hora que a pessoa chega a ficar com delírios trêmulos mesmo, de sentir a falta total daquele aparelho tecnológico. E eu queria também falar um pouquinho, Pena, sobre a questão da gente estar falando aqui, né, da tecnologia, e aí você cita a questão aqui da nomofobia e da dependência tecnológica. Eu queria falar um pouquinho sobre a dopamina. Porque hoje a gente está falando muito em vício em jogos, vício em bets, vício em apostas online, né? Então, talvez isso também possa ser um tema, um recorte temático que pode aparecer para a gente, tá? Essa questão, então, da dopamina, desse vício, dessa necessidade. E assim, né? Mais uma vez, tem 2 livros, um se chama Nação Dopamina, super interessante, né? Que vai abordar a questão dos vícios hoje na modernidade, e um outro que se chama A Nação Ansiosa, Geração Ansiosa, tá? Que vai mostrar também a questão da saúde mental, vai fazer uma super relação entre saúde mental do jovem e redes sociais.
né? Então, esses dois aí, pensando nessa dependência, né? Pensando nessa necessidade, a gente está sempre ligado. Eu acho que talvez possa aparecer até também alguma questão relacionada a acidente de trânsito, hein? Acidente de trânsito e uso do celular. Olha que interessante aí que o Enem pode talvez pedir alguma coisa para nós. Que tem a ver com saúde, viu? Acidente de trânsito está dentro ali das questões de saúde e a gente relaciona isso com tecnologia, sedentarismo. Né? Sedentarismo também se relaciona muito com tecnologia. Hoje, uma das causas do sedentarismo é a cultura tecnológica. Exatamente. Certo? Certo, certíssimo. Vamos para o eixo 4, então? Vamos para o 4. Intolerância. Olha, o Enem adora isso, hein? Eu peguei alguns aqui, ó. Preconceito linguístico. Olha, Pena, o INEP está me devendo esse tema, hein? Preconceito linguístico, ele está me devendo faz tempo, porque eu amo esse tema demais. Homofobia, transfobia, opiniões divergentes. A gente hoje está pensando muito na questão da polarização política, da falta de respeito com o outro, da falta de empatia com o outro, né? Então, talvez a gente possa pensar xenofobia, pensando aqui na questão do imigrante e pensando também em pessoas que saem de um estado do Brasil e vão para outros. Hoje a gente está falando muito dos refugiados ambientais. Sim. Então, eu acho que isso daqui pode pegar, hein, gente? A questão da xenofobia. Assim, a xenofobia, ela envolve uma intolerância linguística, ela envolve uma intolerância cultural, religiosa, de costumes, de hábitos. E tem aquele estigma, né? Até que eu coloco aqui estigmas sociais, da gente sempre pensar assim, o outro vem para cá para roubar o meu emprego. E aí tem repertórios de montão aqui para nós. Olha, sempre quando eu falo em uma pessoa que sai de um estado e vai para o outro, eu me lembro dos dois, Pena. Eu lembro da Macabeia, da Hora da Estrela, sim, e eu lembro do Fabiano, porque, assim, são dois retirantes, vamos pensar assim, né? Que, assim, são marginalizados socialmente, né? Não tem o poder da linguagem. A Macabeia, o sonho dela é usar as adversativas. Não é? Ela queria usar o mas, o porém. Lá, os alunos sabem usar. Eu já sempre falo isso para eles. Olha, lá na introdução, vocês vão conseguir sempre usar as adversativas para problematizar. E a Macabeia, então, o sonho dela, porque ela era datilógrafa, né? Então, é aquela coisa do analfabetismo funcional, né? Ela conseguia, na verdade, datilografar, mas ela não sabia o que significava, ela não sabia usar. Então, assim, sempre eu penso neles. E pensando também nessa questão dessa desvalorização da diversidade cultural, né? Porque quando, na verdade, você pensa nessa questão do preconceito linguístico, quando você pensa nessa questão do diferente, então eu acho que o Brasil, eu acho que a gente tem essa dificuldade tremenda de aceitar o outro, de aceitar a diferença. Então, eu acho que essa é uma questão, gente, que pode aparecer para vocês. Eu indico muito um repertório que eu gosto muito da mitologia, que é o Procusto, a cama de Procusto. Né? O Procusto, lá na mitologia grega, ele constrói uma cama do tamanho dele, e aquilo que ficava para fora, né? Ou seja, uma pessoa que fosse maior do que ele cortava, e uma pessoa que fosse menor, ele esticava. Então, o Procusto é uma alegoria à intolerância social. Nós, enquanto sociedade, tudo aquilo que for fora do padrão, a gente tenta encaixar no padrão. É o idoso, né? É a pessoa que não usa norma culta, né? É a pessoa que não tem a religião que a gente espera, é a pessoa que não tem uma orientação sexual dentro das questões religiosas, cristãs, enfim. Então, a gente vai excluindo essas pessoas. É uma pessoa que está fora do padrão de beleza. Então, olha, o mito de Procusto eu acho que é um repertório bom para falar dessas intolerâncias. O Avery Goffman, ele tem um conceito de estigma. Ele vai falar assim, tudo o que está fora do padrão, a sociedade tende a ver como depreciativo e ela exclui. Certo? Então, são repertórios bons para a gente. E o Enem, olha, eu quero que a bigorna caia em cima da minha cabeça, sem pena. Mas um dos argumentos do Enem, que provavelmente você vai conseguir usar, é o olhar preconceituoso da sociedade. É alguma coisa que impede, sabe, que esse direito seja garantido. A sociedade apoia. A Della Cortina, aquela filósofa... Os repertórios sempre trazem, né? Sempre trazem, exatamente. A Della Os textos de apoio, perdão. Os textos de apoio. Sempre... Isso, recorte, sempre vai, né, trazer assim, a mentalidade social, né? A Della Cortina é uma espanhola, é uma filósofa espanhola que ela escreveu um livro que chama Aporofobia. E ela vai definir que a aporofobia é a aversão
ao pobre, à discriminação do pobre. Mas sabe o que ela fala? Ela tenta explicar o seguinte: a xenofobia, a base da xenofobia é a aporofobia, porque nós somos xenófobos ou xenofóbicos com o imigrante pobre, porque aquele que vai trazer lucro, esse não. E o Brasil tem outras questões envolvidas também, porque aí a gente vai pensar até na questão racial, né, na questão étnica. Então, o Brasil tem toda uma história de exclusão desse imigrante aí, pensando na formação do Estado brasileiro formado pela escravidão. Então, a gente tem uma questão aí bem forte com relação a isso. Então, se liga nisso, porque isso pode aparecer aí na sua prova, certo? Perfeito, Carlinha, show de bola. Esse daqui eu gosto bastante, vocês perceberam, acho que eu me empolguei. Não, mais que certo. E assim, só para estabelecer um diálogo, né, quando nós marcamos também essa figura, quando você citou o Fabiano, eu lembro também do Portinari, né? Lá com os retirantes, né? Perfeito, então, assim, que o aluno também, de novo, ele perceba essas diversas linguagens as quais ele possa, né, trabalhar, caminhando tanto pela filosofia, pela sociologia, pela arte. Não tem como não comparar a família do Portinari, dos retirantes, com a família do Fabiano. Né? Uma descrição pela outra. É uma descrição pela outra, exatamente. Perfeito. Uma intertextualidade ali, que você fala, pum, né? Consegui perceber. Olha, o eixo 5, pessoal, é o meio ambiente, né? Esse eixo é a bola da vez agora, né? Então, assim, eu selecionei alguns aqui, ó. Políticas ambientalistas no Brasil, tá? Consumo e sustentabilidade, eu acho que é assim, interessante, né, a gente pensar, e aí eu coloco o uso do plástico, desmatamento, queimadas, educação ambiental, responsabilidade ambiental e ecoansiedade, porque agora ecoansiedade está caindo em todos os temas, né, em todos os vestibulares. Mas uma coisa que eu gostaria que você pensasse no contexto do Brasil, pessoal, é o seguinte: nós temos uma cultura imediatista, nós temos uma cultura consumista e, por outro lado, nós nunca fomos incentivados a gente ter essa consciência ambiental. Então, nós nunca tivemos isso, né? Dentro da escola, nós não tivemos, né? A gente não tem aí uma cultura voltada. E aí eu penso muito na ética ambiental do Peter Singer, que é um estudioso que vai discutir isso. E ele vai falar o seguinte: olha, o que é ética ambiental? É todo mundo ter uma visão mais colaborativa sobre o meio ambiente. Então, assim, claro que não depende só de nós enquanto sociedade, porque eu vou ter aí empresa, eu vou ter Estado, eu vou ter mundo, né? Tanto que hoje a ONU tem os ODS da ONU. Gente, os ODS é, assim, repertório maravilhoso para você falar da questão ambiental, e não só ambiental, social também, urbana, tá? Mas o ODS, por exemplo, o ODS 13, que é, assim, o combate às mudanças climáticas, né, as alterações do clima, eu acho que esse você conseguiria relacionar bastante, tá? E pensando aqui na questão do meio ambiente. Pensemos também numa questão de falta de punição, uma falta de política mais eficiente do Estado, né, para tentar punir crimes ambientais. Então, eu acho que essa é uma questão interessante aí. Ô, Carla, dentro desse ponto, eu acho que seria interessante também lembrar, né, desse agente, né? Porque quando estou pensando na proposta de intervenção para o aluno geral aqui, né? Como que nós podemos pontuar, né? Igual na questão ambiental, no Brasil nós temos o Ministério do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente e Mudança Climática. É Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Esse é um ministério interessante e talvez a gente consiga. Olha, agora eu vou aproveitar, tá? Falando que pensando aqui na questão do ministério. Tem um ministério, gente, que é assim. Você lembra o primeiro eixo nosso aqui? Direitos versus minorias sociais, que é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E ele pode ser um parceiro de outros ministérios. Por exemplo, a questão do Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e Mudança do Clima. Então, você consegue associar talvez os dois, principalmente se você for falar de racismo ambiental, porque o meio ambiente, as mudanças climáticas, nós falamos dos refugiados, atingem mais, de maneira diferente, populações vulneráveis. Isso daí é certeza, tá? Então, talvez a gente consiga juntar os dois para a gente montar propostas. E sempre pensando em propostas assim, nunca homogêneas, viu? Sempre pensando em classes sociais específicas para a gente não cair naquele problema lá
da questão de tudo igual, porque não é tudo igual. Infelizmente, no Brasil, a desigualdade é gritante e a gente teria que pensar nessas diferenças. E a questão ambiental, né, dos refugiados climáticos, no último ano, né? Nós vamos pensar dos últimos... Rio Grande do 2023 Sul. E 2024, alguns vestibulares já trouxeram, né? A FUVEST trouxe em 2023 o tema, né? Vulnerabilidade, refugiados ambientais e vulnerabilidade social, e esse tema deve aparecer de novo. Então, né, dentro dessa relação. Só lembrando que se voltar alguns episódios atrás aqui, você vai achar lá o papo que nós tivemos com o André, com o Vlad e com o Gui Mota, né? Que nós tratamos também desse tema, tá? Que muito significativo. Perfeito. Agora, caminhando para o nosso sexto eixo... Cidades. Pessoal, olha só, né? Quando a gente fala... não para, cidade só cresce. Cidade só cresce. E aí, né, pensando em cidade só cresce, no Brasil, toda vez que aparecer o tema cidades, você consegue trabalhar aqui um repertório muito legal, que é um repertório histórico, que é a falta de planejamento urbano que nós tivemos nas cidades do Brasil. Então, assim, é um processo histórico, você consegue pegar, olha que loucura. Se você pensar em, primeiro, né, sempre quando você fala em cidade e Enem, você vai pensar em violação do direito à cidade. O que é violação do direito à cidade? O espaço público, ele não é acessível a todos. A gente vai ter um problema ali de arquitetura hostil, a gente vai ter um problema ali de catracas invisíveis dentro da cidade que vão selecionando quem pode usufruir e quem não pode. Então, a gente vai pensando que a própria constituição das cidades, historicamente, elas foram sendo mudadas, né? Antes a gente tinha uma valorização do centro da cidade, depois a gente foi tendo mais uma valorização mais dos condomínios. Então, é interessante a gente pensar nisso. E aí você vai conseguir trazer até lá a Princesa Isabel, né? Você vai conseguir ali pensar no processo de alforria, de favelização das grandes cidades, Guerra de Canudos, para você tentar pensar nessa questão do direito à cidade, como que a gente foi construindo uma cidade desigual, uma cidade com problema. Poucas cidades no Brasil são planejadas, as cidades elas não são tão inclusivas, né? Então, talvez a gente pensar nessa questão da mobilidade urbana, eu coloquei ali a questão da crise hídrica, teria a questão da poluição também da cidade, né? Então, interessante você pensar, você consegue fazer uma relação boa entre a arquitetura hostil, direito à cidade e pessoas em situação de rua, né, que geralmente são as pessoas que são mais excluídas dos espaços urbanos, tá? Então, eu acho que a questão da cidade, da gente pensar a importância da cidade hoje, eu acho que é interessante, mas o que me pega ali no Enem é a questão do direito à cidade. E aí, mais uma vez, né, você consegue chamar a Carolina Maria de Jesus com quarto de despejo, né? Tem uma parte muito interessante da obra, que ela fala assim, eu não estava na cidade, eu estava na favela. Né? Então, essa parte, eu acho assim... Que é a metáfora maior, né? Isso, maior é que ela estava no quarto, que é um quarto de despejo, né? Quarto de despejo. Quarto de despejo. Então, eu acho que assim, você consegue fazer uma relação boa ali entre essa desigualdade, essa violação de direitos dentro da cidade. Então, é o direito à cidade, que talvez seria um direito maior, mas envolvendo saneamento básico, alimentação, educação, transporte, né, pena, lazer. Eu acho que tudo ali você consegue fazer uma relação boa. Eu acho que esse tema, esse eixo é um eixo importante para nós aqui. E é interessante, né, que 2024, querendo ou não, o aluno em algum momento foi bombardeado também pelas eleições, né, por causa das eleições municipais, né? E aí lembrar que você tem um Ministério das Cidades, que ele é um agente, sim, mas que cabe muito mais ao município, né? Então, o Ministério das Cidades, em conjunto com as secretarias municipais... Eu volto, né, nos direitos humanos e na cidadania. Isso. E é o direito também, verdade. Sim. Direito, melhor do que o Ministério das Cidades, sem dúvida, é o direito. Eu acho que juntar os dois podem ser agentes, né? Eu acho que o Ministério dos Direitos Humanos, o que ele faz? Olha o detalhamento da gente. Ele é responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos. Então, acho que você consegue justificar a presença dele em vários temas Enem. Certo? A minha dica é essa aí. Não, perfeito. E só não se esqueçam, né, de que é necessário também sempre estar enquadrando esse agente, né, para fazer esse detalhamento adequado também. Exatamente. Violência, que também tem a ver com cidade, né, Pena? Bom, olha só, eu coloquei aqui vários tipos de violência que podem aparecer, violência policial, violência urbana.
dentro do sistema carcerário, linchamento virtual. Olha que interessante, o linchamento virtual, essa falta de empatia. E eu acho que essa violência tem um pouco a ver com a intolerância que a gente falou lá no outro eixo. Olha como que os eixos se ligam. Eles dialogam. Eles dialogam, né? Eles estão muito relacionados. E aí, o que eu coloquei até ali em destaque é o bullying, violência na escola, por conta, pessoal, daquela lei que foi criada no primeiro semestre, que é a criminalização do bullying no Brasil e do cyberbullying. Tá? Então, essa violência dentro da escola. O Enem não vai te perguntar isso, mas uma reflexão que você poderia fazer é uma lei que criminaliza, né, é suficiente para acabar com a violência na escola? Eu diria que não, de jeito nenhum, porque a violência é algo tão enraizado na sociedade, a gente tem tanta cultura da violência dentro da sociedade, e isso vai se refletir dentro da escola. E aí eu vou pedir aqui licença para o professor de literatura, mais uma vez, para fazer para dar uma dica. Fica à vontade, Carla. De repertório, que é o Ateneu do Raul Pompeia, né? Porque tem uma parte que ele fala assim, o internato não é a sociedade, ele a reflete. Então, se ali dentro do internato, ali, né, da escola, eu vou ter muitos casos de violência, de bullying, inclusive feito ali entre alunos, o diretor, o professor com o aluno, que é um roleiro ali. Então, assim, na verdade, tudo que acontece dentro da escola, a escola é um microespaço da sociedade. Então, se eu tenho um aluno ali que zoa o cabelo do outro, que zoa a cor da pele do outro, que tenta diminuir o outro, tudo bem que racismo e bullying eu acho que são, assim, coisas bem, assim, não é que são bem diferentes, mas eu acho que o racismo é um caso à parte. Ali não dá para você falar que racismo e bullying são a mesma coisa, porque eu acho que racismo tem tanta coisa envolvida. Mas, assim, geralmente, quando tem bullying, também tem racismo, tá ali junto, mas eu acho que são coisas para a gente pensar até de um pouco de maneira diferente, porque o racismo é muito estrutural no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que Raul Pompeia é um repertório muito bom. Para falar de bullying também, 13 Reasons Why, aquela série da Hannah Baker, que leva até o suicídio. Olha a questão da saúde mental do jovem aqui, né? Então, eu acho que são repertórios bons. Mais uma vez, papel da escola. O que a escola tem que fazer? A escola tem que punir? A escola tem que colocar a polícia na frente da instituição ali da escola? Ou ela tem que criar uma política pública, né, de tentar criar a cultura da paz ali dentro? Porque nós, enquanto sociedade, a gente aplaude a violência. Como que uma sociedade que foi formada, um Estado que foi formado pela escravidão, pelo genocídio, processo violento, né? Por um processo violento, então não tem como, né? Então, eu acho que a gente teria que, talvez, criar uma cultura da paz ali dentro daquele ambiente. Eu acho que seria, talvez, uma proposta nossa. Mais uma vez, chamaria Direitos Humanos, Ministério dos Direitos Humanos, junto com o Ministério da Educação. Isso. Tá? Eu acho que seria coisas, assim, interessantes para nós, tá? E o pai, né, o Sérgio, você falou do Ateneu, eu lembrei lá. O pai adverte ele logo quando ele deixa na escola, né? Quando o pai deixa ele no colégio regime de internato, o pai diz: vais conhecer o mundo, meu filho, né? Que é esse ambiente, que a escola é um microcosmos da sociedade. Então, se você pensar nessas intervenções, nessas possibilidades de intervenções dentro da escola, você consegue ampliá-las também para uma relação social. Pensando aqui também na violência, minha dica de repertório, Hannah Arendt, Banalidade do Mal, que é, na verdade, uma instrumentalização, né, talvez da violência, uma naturalização. A gente nem questiona, pelo contrário, a gente aplaude, que seria algo naturalizado, que seria interessante a gente quebrar isso. Tá? Então, seria outro repertório aí. Vai anotando, hein, gente? Eu de vocês vão fazendo aquele flash... aqueles cards, né, que os alunos fazem. Quem escutar esse podcast esse ano, 2025, tá liberado, não precisa escutar mais. Mas senão, 2025 Sim. começa com esse podcast. Com esse podcast, é verdade. Olha só, eixo 8, educação. Então, eu volto aqui mais uma vez, educação, né? O que eles podem, talvez, pedir para a gente? Impactos do isolamento social na educação. Embora a gente fale assim, não, a pandemia já acabou, mas a gente ainda está carregando, né, uma defasagem educacional muito forte.
Então, eu acho que talvez alguma coisa nesse sentido. E pensando, mais uma vez, eu volto lá, nas desigualdades. Eu acho que desigualdades educacionais, pensando em escola pública, pensando no papel da tecnologia, tá? A questão da educação financeira, a gente está falando tanto hoje das bets, como eu comentei já aqui com vocês, as apostas online, do vício em jogos, né? Então, assim, se por um lado a gente tem uma influência gigantesca, né, dessa dopamina aí para os jovens, até para as crianças, né, gente, começarem a entrar nesse rolê de jogo do tigrinho, por outro lado. E outra coisa também, a questão do consumo, né? Nós somos estimulados ao consumo toda hora, mas nós não somos estimulados a guardar, a pensar no futuro. Então, a questão da sustentabilidade para nós, a gente não preserva o meio ambiente, a gente não guarda dinheiro, né? Por quê? Porque nós não somos estimulados a isso. Então, acho que é uma cultura muito do imediatismo, do consumir e descartar, né? Eu coloquei ali também educação domiciliar, certo? O homeschooling, que também a gente poderia pensar no papel da escola, o papel da família, né? De que forma que a gente conseguiria fazer essa educação, essa união. É possível hoje? Não é possível? Então, talvez a gente se posicionar nesse sentido. E a questão da educação inclusiva, que aí eu volto na pessoa com deficiência. Em 2017, o Enem já colocou desafios para a formação educacional do surdo no Brasil, né? Mas não sei, né, gente? Talvez eles possam pedir alguma coisa relacionada à pessoa com a pessoa com espectro autista, né? Com o transtorno do espectro autista, pensando nessas dificuldades que a criança tem dentro da escola. Então, talvez alguma coisa relacionada a isso possa aparecer para vocês. E o que eu penso na educação, tá? Hoje nós estamos tendo um problema muito sério também, Pena, de evasão escolar. E aí eu volto um pouquinho, rapidinho vou fazer um link. Nós falamos do mercado de trabalho do idoso. O Brasil passou por um processo de bônus demográfico e, assim, o Brasil aproveitou parcialmente. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de jovens que estão na geração neném, aqueles que nem estudam e nem trabalham. E assim, né, às vezes as pessoas escutam o nem estuda nem trabalha e falam assim, é jovem que não quer saber de nada. Pode ser que dentro dessa parcela tenha uma galera que não queira saber de nada, mas também a gente tem jovens que depois do isolamento social precisaram sair da escola para ajudar a família dentro de casa. Então, eles tiveram que sair da escola, porque dentro da escola eles não encontraram acolhimento, né? Então, a gente vai ter também esse papel da escola que muitas vezes negligencia. E nós temos agora, nesse ano de 2024, o programa Pé de Meia do governo federal para tentar manter esse jovem dentro da escola, que é uma bolsa que o governo paga para esse aluno. Mas de que maneira será que eu tenho políticas públicas para aproveitar o jovem no mercado de trabalho? Porque hoje eu tenho jovens que às vezes nem trabalham, né, nem estudam e nem trabalham, mas ele está trabalhando na informalidade. Então é um jovem que poderia estar movimentando mais a economia. Daqui a pouco nós vamos ter mais pessoas idosas e aí a gente passou pelo bônus demográfico. Então qual que é o papel da escola nisso? Né, talvez também possa aparecer alguma coisa, essa capacitação para o mercado de trabalho, né? Então talvez alguma coisa nesse sentido aí da educação, certo? Mais uma vez a gente volta na questão do papel do Estado. Será que é uma sociedade que valoriza a educação? Hoje a gente tem muito, né, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, muitas crianças que têm um discurso assim, eu não preciso fazer faculdade, eu não preciso ir para a faculdade porque eu quero ser youtuber, né? Então, talvez essa sociedade do espetáculo, qual que é o papel da educação? Será que a gente valoriza o conhecimento? Será que há um culto ao conhecimento, à ignorância ou não? Esse excesso de informação, esse imediatismo, essa superficialidade, não sei. Acho que a gente podia pensar alguma coisa nesse rolê. Essa banalidade, né? Essa banalidade das formas de trabalho, né? Porque está em conjunto, né? Você banaliza algumas formas de trabalho justamente para ridicularizar, menosprezar. Isso, né? exatamente. Tem uma intencionalidade também. Isso. Mas isso pode ser assunto para um outro podcast. É um outro podcast, porque tem assunto, hein? Tem. Meu Deus. 9, crimes sexuais, né? Olha, em 2015 o Enem já pediu violência contra a mulher, tá? Mas eu coloquei aqui um que é muito importante, que é o abuso sexual infantil. Volto lá na criança. Esse ano nós tivemos aquele rolê da Ilha de Marajó, né? Que
eles estavam discutindo que ali havia muito abuso sexual infantil. Na verdade, pessoal, exploração sexual infantil, toma um pouco de cuidado, porque há uma diferença entre abuso sexual infantil e exploração sexual. Exploração sexual infantil, a gente pensa quando há um adulto que está tirando uma vantagem financeira de uma criança, tipo prostituição infantil. E no Brasil, há muito isso. Só que, assim, interessante você pensar que o alvo desse crime geralmente são crianças pobres. Crianças pobres que até a família naturaliza essa prática. Tá? Então, eu queria que você se atentasse para isso, para vocês tomarem um pouco de cuidado com isso. Coloquei a cultura do estupro, crime de perseguição ou stalking, né? E a gente tem também ali a questão do assédio sexual, que talvez possa, de novo, aparecer como tema de redação para vocês, né? A questão da culpabilização da vítima, né? Da gente pensar nessa questão da cultura do estupro. Mas eu queria muito que você se atentasse na criança, certo? Para você pensar um pouquinho nesse abuso sexual, pensando na criança, que talvez possa aparecer alguma coisa ali para a gente, tá? E aí eu penso sempre na questão, toda vez que eu falo de criança, Pena, mais um repertório bom aqui para nós, hein? Capitães da Areia, Jorge Amado, década de 40, quando ele escreve esse livro. Olha, eu vou te falar uma coisa, esses dias eu li de novo o Capitães da Areia, e eu preenchi uma folha inteira só de temas de redação que aparecem ali. Legal. Esse livro é muito bom, gente. Leiam, é um livro fácil, né, Pena? É um livro gostoso de ler. Eu li quando eu era, adolescente, aí agora eu reli. É um livro muito bom, quando você fala, e agora eu pensei em abuso sexual, em estupro, porque ali tem uma cena ali importante. O Pedro Bala poderia ser um anti-herói? Não é nem a nossa discussão hoje aqui, mas... Acho que não ali na definição do Antônio Cândido. Não pela formação. O pai era um líder das docas, o pai era sindical, depois no final ele se torna também um líder sindical. Ali é uma pegadinha mais do Jorge Amado mesmo. É porque tem uma hora assim que a gente adora ele, aí a gente tem raiva dele. Mas sempre que nós temos raiva dele, envolve o processo de intolerância. Isso, exatamente. Porque é a questão religiosa que eles sofrem. Né? Não, e ali é um sincretismo religioso danado naquele... Olha, para falar de intolerância religiosa, também já foi tema do Enem, mas daria para a gente trazer aqui o Capitães da Areia. É muito bom, é minha dica de leitura para vocês aí. Do Capitães da Areia, sem dúvida, uma das que mais me toca sempre é a questão dos 100 pernas, né? Quando ele... é um spoiler, mas também não adianta. O final, você está falando? Isso. É poético, né? É poético, aquela pulada. E na literatura isso é muito legal, cara, assim, lógico, legal dentro do tempo, né? Mas a escolha da morte, a escolha do suicídio para fugir das péssimas condições de vida, isso incomoda muito, né? Assim, é sempre um tema recorrente para diversos autores. E ali também, né? Porque sobre os 100 pernas recai também esse portador de necessidades especiais. Então, o aluno pode estabelecer também esse caminho. E um grupo de menores abandonados, né? Que só existem por causa das desigualdades, né? Das desigualdades. São pessoas invisíveis. Sim, né? Essas pessoas invisíveis, elas existem, elas são fruto das desigualdades. Né? Se o seu tema for criança e violação de direito da criança, Capitães da Areia, você deita e rola na tua redação inteira. Né? Porque... Quem está escutando, eu espero que tenha percebido, né, que a questão da saúde, a Carla trouxe as crianças, né, lá com a questão da obesidade infantil. Obesidade infantil, alimentação. Eu lembrei daquele, quanto vale é por quilo? Não, é Muito Além do Peso. Muito Além do Peso, que é um documentário muito bom. Que vale a pena. Quanto vale o é por quilo, ele vai denunciar o racismo histórico e o racismo atual. Tá. Quanto vale o é por quilo. É um documentário muito bom também. É meio documentário filme, é meio assim, é ácido. Eu nem sei o que é, eu nem sei te falar que aquele filme é muito bom, porque ele é irônico, né? Vamos pro último eixo, Pena. Vamos. O último eixo é a valorização cultural. Ai, olha, esse aqui me pega. Pessoal, eu selecionei 3 desafios para a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Preservação da identidade cultural brasileira, valorização dos espaços de cultura no Brasil. Vamos lá, repertório maravilhoso para os 3. Semana de Arte Moderna, 1922,
né, Pena? De 22. Se você voltar alguns episódios atrás, você vai achar. Isso, Com a Ana Paula. Isso, porque é o seguinte, gente, no Brasil a gente tem uma dificuldade tremenda de valorizar o nosso patrimônio cultural. No ano de 2024, olha, não sei se vocês viram aí, isso aqui é coisa importante, isso aqui deve aparecer para nós, hein? O manto tupinambá, que é um artefato indígena que tem um significado importantíssimo, ele estava na Dinamarca, né? E aí ele voltou para o Brasil. E aí, na hora da volta do Brasil, houve toda uma discussão, mas por que ele estava lá? Mas por que ele está voltando, né, o brasileiro? E assim... Já foi uma questão do Enem, de linguagens e códigos de suas tecnologias, porque o Enem tem esse... Habilidade 14 ali, né? Eles pedem... Da competência do patrimônio. Do patrimônio, E era 18. E era justamente o manto. Né? Ah lá, então. Tá lá, é uma questãozinha que tá perdida. Então, pode ser o seu tema de redação. Carla, mas o que eu vou falar sobre isso? Gente, a gente vai falar dos porquês que a gente não valoriza. Nós não valorizamos por uma questão histórica de elitização, quando a gente pensa nos espaços de cultura no Brasil, vinda da família real ao Brasil. Quando a família real veio ao Brasil, nós tivemos a criação de vários espaços de cultura no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico, o Teatro Municipal, o Gabinete de Leitura, mas quem que frequentava? Então, a gente tem uma ideia de que cultura, essa questão da cultura, né, o culto é aquela pessoa que lê. Né? Então, a gente vai ter essa ideia de cultura. Então, é interessante a gente pensar nisso. E assim, Pena, nós ainda temos o rolê do complexo do vira-lata. A galera vai para a Europa, deita e rola nos museus da Europa. Vai todo mundo para a Europa, eu vou visitar a igreja. Mas no Brasil, não há o entendimento dessa importância. Então, eu acho que nós temos aqui a questão do complexo do vira-lata, a elitização dos espaços de cultura, e nós temos aquela... E a memória, né? Isso, assim, isso. É um pré-requisito para que nós possamos evoluir, né? Evoluir em termos sociais, de formação de identidade do povo, porque é memória, né? É memória. Uhum. Você vai a São Paulo, você vai ter o DOP, você precisa ir até lá, porque é um exercício de memória para que algumas coisas não se repitam, né? Você vai em Auschwitz, é o mesmo processo, sabe? É um exercício, é trágico, você sai destruído, acabado. Mas você precisa saber. E o exercício de memória, você precisa passar por esse processo, né? Isso. E eu acho também, né, Pena, que assim, a gente pensar nessa questão dessa desvalorização, né, dos espaços de cultura, dessa desvalorização. Você sabe o que eu me lembro? Ali no Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem uma parte ali, eu não sei se foi uma frase ali dele que ele cita, né? Mas ele coloca assim: nós somos náufragos na beira da praia esperando o europeu vir salvar a gente. Alguma coisa nesse sentido que ele coloca. Então, assim, eu não sei. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente ainda tem um olhar. É o perigo de uma história história única, né? Que a Chimamanda Adichie, ela vai defender isso, ela vai dizer, isso é um perigo, porque assim, o que contaram para nós até agora foi uma única história, que foi a visão do europeu. Então, nós não valorizamos o nosso patrimônio histórico, a gente permite, mas o que esse manto tupinambá vai voltar para cá? Não, esse manto tupinambá tem que ficar aqui, a gente tem que entender o porquê dele aqui, a importância dele, como você comentou, para a gente criar uma identidade nacional. E eu acho que quando a gente cria uma identidade nacional, como consequência, nós nos tornamos menos intolerantes, mais resolvidos, mais práticos, funcionais. Menos complexados com o complexo do vira-lata. Então, eu acho que é isso, viu, pessoal? Eu acho que essa é uma questão bem importante para a gente pensar. Tá? Não é um tema tão fácil, não. Eu diria até que esse tema aqui me cheira FUVEST, viu? Me cheira FUVEST. Mas é um tema enemzão também para a gente pensar nessa questão da desvalorização cultural do Brasil e por que ela ocorre. Eu acho que são questões históricas que nós não somos bem resolvidos. Históricas e sociais, né? Pronto, o aluno também tem ali 2 parágrafos maravilhosos, faz um histórico, um social. Um social, né? Perfeito. Fica um texto, né, amarradinho. E crítico aí, também. E crítico, né, para perceber que está dentro desse processo de formação do brasileiro, que está em constante construção ainda. Né? E há de estar por muito tempo. Exatamente. Beleza? Pessoal,
Eu vou encerrar, vou dar a palavra para a Carla encerrar, mas eu desejo para você, estudante, uma excelente prova e que comecem os jogos, tá? Que vocês precisarem, nós estamos por aqui. Esse podcast, uma bomba de repertório, não só de repertório, mas todas as dicas dos eixos temáticos para você, né? Então que você possa escutar com muito carinho. Então essas dicas desses 10 eixos temáticos, cara, foi sensacional, só tenho sempre a agradecer, que é muito prazeroso, tá? Fica à vontade, Carla. Você encerra hoje. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Pena, aí, pelo convite. Acho que foi um bate-papo bem legal, né? Acho que deu para a gente pegar vários aspectos ali que podem aparecer para vocês. A gente procurou ir dando algumas dicas de repertório também. Claro que não dá para falar de tudo, mas, né, vai anotando ali, que eu acho que tem coisas bem importantes para vocês. Faça uma boa leitura, tenha uma visão crítica sobre o tema. Vai ser um problema social, né? Um grupo aí vai ser alvo desse problema. E aí é só sucesso. Elabora uma proposta de intervenção coerente com as suas discussões, um repertório coerente, sem decoreba, certo? E eu desejo para vocês uma excelente prova, tudo de bom, um bom Enem. E é isso. Abraços e até a próxima. Obrigada.